Oi, gente! Vocês já sabem o que é nutricionista materno-infantil? Eu não sabia e vou ficar sabendo já já, assim como você, com a nutricionista Fernanda Ilgenberg. Mas antes vamos ver o recadinho de Darós Eletricidade. Prestem atenção nas dicas de Darós Eletricidade. Arandelas e plafons com luz de LED e olha o designer. E você mesmo pode, com sua criatividade, montar os mais variados desenhos com esses plafons e não só iluminar a sua residência, como também decorar. Esta dica e outras dicas de iluminação você encontra em Darós Eletricidade. Vem pra cá! Oi, Fernanda, é um prazer recebê-la e principalmente para abordar sobre um assunto muitíssimo interessante, a alimentação materno-infantil, e você, como nutricionista, vai explicar para a gente agora o que é uma nutricionista materno-infantil. Obrigada, viu, Ângela? Agradeço muito pelo convite. Uma satisfação muito grande estar aqui com você hoje. Agradeço muito pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Então, eu sou nutricionista, sou formada há 13 anos já, só que eu comecei recentemente a atuar na área de materno-infantil, há mais ou menos um ano e meio, né, por causa do nascimento dos meus filhos, a Isabela e o Felipe. Então, a área de materno-infantil, ela surgiu há pouco tempo na nutrição, porque começou a se perceber a importância de uma alimentação saudável desde a gestação, né, durante a gestação e até mesmo depois do nascimento do bebê, e depois quando a criança já começa a se desenvolver, né, e no período da adolescência também, até mais ou menos os 18 anos. No meu caso, eu atendo crianças até 12 anos, não atendo muito adolescentes, mas a nutrição materno-infantil vai até o final da adolescência. Fernanda, você falou uma coisa muito importante, que muitas mulheres se preocupam e outras não. Sim. Sobre a gestação. Então, ali começa a alimentação da criança, porque a criança se alimenta daquilo que a mãe se alimenta. Sim, você tem toda a razão, Ângela, é verdade. E a nutrição materno-infantil, ela pode começar até mesmo antes da gestação. Muitas pessoas não conhecem esse lado, né, essa preparação da mulher para engravidar. Então, ela pode já se preparar antes da gravidez, né? A gente recomenda que seja, a princípio, pelo menos um ano antes da gestação, que ela comece a se preparar para receber aquele bebê e através de uma alimentação saudável. Só que, hoje em dia, muitas pessoas, como não conhecem, acabam não se preparando. Então, às vezes, chegam já pra gente já grávidas, né, gestantes. Mas, a partir daí, a gente já pode começar a intervir e ajudar muito nesses casos. Eu já tinha comentado com você sobre a importância dos 1000 dias na vida de um bebê. Então, ele já começa a se nutrir dos nutrientes que a mãe come já nas primeiras semanas de vida, logo depois que ele é fecundado. Então, a mãe precisa ter bons nutrientes para que o neném consiga se desenvolver bem. Então, a gente pode ajudar muito nesses casos, né? E potencializar ainda mais o crescimento do neném de uma forma bem saudável, né? E de um jeito que a mãe também fique bem, saudável, consiga ganhar peso adequadamente e que evite doenças comuns na gestação, como diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia, que é a pressão alta na gestação. Tudo isso ajuda no desenvolvimento tanto da mãe quanto do bebê. Então vamos assim já começar pela mãe. Sim. O que é importantíssimo que a mãe tenha no cardápio dela a gestante. No caso, o que é importante demais, que não pode faltar. Principalmente ácido fólico. Eu não sei se você já ouviu falar da importância do ácido fólico. É um nutriente que ele é essencial para a formação cerebral do neném. Então a mãe ela precisa de suplementar, porque às vezes pela alimentação ela não consegue suprir a necessidade que o neném vai precisar, que é uma necessidade muito elevada, principalmente no início da gestação. Então a mãe precisa essencialmente de ácido fólico, ou a forma mais ativa do ácido fólico que a gente chama de metilfolato. Geralmente quando a mulher ela já faz o pré-natal com o obstetra, eles já indicam a suplementação de ácido fólico pelo menos. E em seguida, eles recomendam alguns suplementos vitamínicos também para potencializar o crescimento do neném. Só que alguns alimentos são essenciais, né, nessa fase. Então, alimentos ricos em ácido fólico são aqueles que têm os vegetais verdes escuros, principalmente, né? Espinafre, brócolis, agrião, aqueles bem verdinhos.
Então se a gestante puder e conseguir consumir no início, isso ajuda bastante. E alguns outros alimentos, como peixe, cereais integrais, né? Alguns grãos em geral, então são ricos em ácido fólico. Então geralmente a gente orienta a gestante para que ela consuma bastante esses alimentos logo no início. Então, importante já, a mamãe já está sabendo. Isso. O bebê nasceu, o leite materno, sem comentários. Indiscutível, né? É indiscutível a qualidade do leite. Mas a mãe que não consegue amamentar, ou logo após a amamentação, o leite acabou, não está mais nutrindo o suficiente, alimentando o suficiente. Vamos falar então da alimentação que dá a saúde, a vida saudável para o bebê. A gente sempre orienta que a mãe consuma alimentos saudáveis para que ela possa amamentar e nutrir bem o seu bebê. Na maioria dos casos, as mães conseguem. É difícil no início a amamentação. A gente sabe que são vários desafios que a mãe precisa passar para conseguir amamentar. Não é fácil passar pelo puerpério, que é essa fase de chegada de um neném, de um bebezinho recém-chegado na família. Então, tem muitos os aspectos envolvidos ali, não só a parte física, mas também a saúde emocional da mãe. Então, essa mãe precisa ser bem cuidada, ela precisa se descansar, ela precisa ter uma rede de apoio importante para que ela consiga amamentar, né? E quando isso acontece, ela consegue fazer com que o bebê pegue o leite, pegue o seio, consiga se amamentar, ele seja amamentado corretamente, tudo começa a fluir bem. Então, nesses primeiros meses, o bebê só precisa do leite materno. Até os 6 meses de vida exclusiva a gente recomenda, não precisa água, chazinho, nada disso. O bebê consegue se nutrir muito bem. Só que em alguns casos, quando a mãe não consegue amamentar, existem as fórmulas infantis que são capazes de suprir as necessidades do neném, pelo menos até os 6 meses. E o ideal é que ele sempre seja acompanhado por um médico, pediatra ou uma nutricionista materno-infantil, para que a gente possa direcionar essa mãe para escolher a melhor fórmula adequada para o seu neném. E aí a gente orienta, tem algumas orientações específicas para os nenéns que só recebem fórmula, que é o leite pronto, o leite artificial. E recomenda-se também que eles fiquem só tomando leite até os 6 meses. Evitar de introduzir alimentação precoce no neném, porque isso pode gerar alguns problemas no futuro para eles, como por exemplo obesidade, diabetes. E o corpo do neném, ele ainda não está preparado para receber a alimentação de alimentos sólidos. Ele não tem uma capacidade digestiva adequada, ele não tem as enzimas que vão conseguir digerir direito aquele alimento. Então ele pode desenvolver uma alergia, uma diarreia. Então tem que tomar muito cuidado com essa introdução precoce de alimentos. Então tem que ser sempre muito bem orientado. Certo? Então o leite materno até 6 meses, após isso, quando é introduzido a fruta e quando é a alimentação sólida é introduzida? É a partir dos 6 meses. A gente orienta que a mãe espere até os 6 meses, ou então que a gente perceba os sinais de prontidão, que o neném está pronto para receber o alimento. Quais são esses sinais? Por exemplo, quando o neném consegue ficar mais sentadinho, sem ficar pendendo para os lados, ele já fica mais firme, sem precisar de apoio de cadeirinha ou algum outro suporte. Quando ele para de fazer um movimento da língua para fora, é um dos sinais que ele também já pode estar pronto para comer. E a própria maturidade do neném, a partir dos 6 meses, é que as enzimas digestivas dele já vão estar mais formadas, mais maduras, digamos assim, para que ele possa digerir aquele alimento. Então sempre é bom ter uma orientação de um profissional especializado para que a gente veja esses sinais de prontidão e para que a gente comece a fazer essa introdução alimentar. Mas a gente tem que lembrar também que é importante ser de uma forma bem tranquila, sem muito sofrimento, sem aquela angústia que às vezes o bebê ele não vai conseguir consumir uma quantidade muito grande de alimentos no início. Então a gente fala, a introdução alimentar é uma alimentação complementar ao leite. Então ele tem até 1 aninho para ele aprender a conseguir comer corretamente. Então é de 6 meses a 1 ano, é uma fase de treino, digamos assim, que o bebê vai passar, que ele vai aprender a conhecer a textura dos alimentos, o sabor disso na boquinha deles, como é que ele vai se comportar, como é que ele vai conseguir mastigar e engolir aquele alimento. Então os pais não precisam ficar preocupados nessa fase, que o bebê não coma muito. É importante a gente acompanhar o ganho de peso dele, para ver se está sendo satisfatório e se ele vai precisar realmente de alguma intervenção. Mas geralmente os bebezinhos, eles têm uma capacidade muito impressionante de conseguir se desenvolver muito rápido. E nessa fase deles do nascimento até 1 aninho é a fase que eles mais crescem na vida, né? Eles praticamente triplicam o peso e duplicam de tamanho.
Então é uma fase assim essencial para o crescimento deles. Quando a mãe consegue amamentar, isso ajuda muito, porque quando a criança não come bem, ela geralmente vai para o peito e ela consegue suprir todas as necessidades dela. Agora as crianças que precisam de fórmula infantil, de um leite artificial, aí a gente precisa acompanhar mais de perto para poder ajustar, né? O que a criança vai precisar para se desenvolver bem até 1 aninho. Pelo que eu estou ouvindo, então não existe regra, tipo, com 6 meses tem que dar isso, com 8 meses tem que dar isso. Cada criança é uma criança. Isso, foi importante você falar isso, Ângela, porque eu costumo não recomendar para os meus pacientes que seja uma coisa muito rígida, com quantidades específicas do que a criança tem que comer, quantas colheres tem que colocar no prato, não. A gente tem que focar na qualidade. Agora, uma coisa importante, não dá alimentos para o bebê muito amassados, ou batidos, ou peneirados. Eles têm que ser amassados com um garfo. Tem que ficar pelo menos uns pedacinhos para a criança começar a desenvolver a mastigação e todos os músculos da face. Se ela consome só alimento bem molinho, pastoso, ela não vai conseguir se desenvolver. Isso pode atrapalhar no futuro a alimentação dela. Então o ideal é sempre que as mães evitem de bater ou peneirar a comida, sempre bem amassadinha ou bem molinha. As primeiras papinhas elas têm que ser um pouquinho mais consistentes mesmo. E o bebê tem a capacidade de mastigar, mesmo que ele não tenha dente, a gengiva dele faz esse papel muito bem. Então a gente tem que confiar na capacidade dos bebês, que eles são super desenvolvidos e eles conseguem se alimentar bem. Aquelas papinhas compradas que são líquidas. Essas aí a nutricionista fica meio de cabelo em pé, porque A nutricionista não gosta nem de ouvir falar. a gente não gosta muito, mas assim, em alguns casos, uma emergência, ou às vezes vai viajar, alguma coisa, a gente até orienta, mas que não seja rotina. Né? O ideal é a comida de casa mesmo, ser preparada em casa, mais caseirinha, que é muito mais saudável, bem mais barata e o bebê consegue aceitar melhor. Fernanda, a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo, mas eu tenho muitas perguntas a fazer. Eu quero convidar você a voltar ao programa. Por quê? Porque hoje a gente vê muitas crianças com problema de saúde. A obesidade infantil está crescendo assustadoramente. Né? Então, assim, olha, só para encerrar esse bate-papo, o que não dá para a criança para que ela não se torne uma criança obesa? O ideal é que a criança se alimente com a comida de casa, comida natural. Eu sempre gosto de falar muito que o mais simples é o mais certo, é o que não vai ter erro. Então, a comida caseira, verduras, legumes, frutas. Evitar que a criança coma, por exemplo, muitos biscoitinhos refinados, que é aquele de maisena, ou biscoitos recheados, porque eles são ricos em gorduras hidrogenadas, que fazem super mal para a saúde das crianças. E tem muito açúcar também. A indústria de alimento, ela tem colocado alguns ingredientes até um pouco mais saudáveis nos alimentos infantis, mas mesmo assim a quantidade de açúcar ainda é muito grande. Então evitar refrigerantes em geral, chocolates, balas, aqueles doces que tem muito corante, né, que você vê que é colorido artificialmente, digamos assim, né? Então evitar ao máximo que puder, deixar esses doces e esses alimentos para algumas ocasiões que eles vão ter contato com isso, né? Em festas, né? Que eles vão participar de festinhas dos amigos, em outros eventos da escola, por exemplo. Então, dentro da rotina das crianças, evitar ao máximo, deixar mais para uma ocasião especial. E no dia a dia, consumir alimentação de casa mesmo, o mais natural possível. Adorei receber você, adorei esse bate-papo. Eu amo crianças, sou realmente muito preocupada com a saúde e o bem-estar das crianças. Sim. E eu deixo o convite para que você volte a falar de alimentação materno-infantil. Eu que agradeço. Obrigada. Estou sempre à disposição, viu? Obrigada. Sucesso para você. Obrigada. E a gente encerra aqui mais esse vídeo com essa querida Fernanda, e ela vai voltar, porque eu tenho certeza que você, mamãe, adorou o nosso bate-papo. E você pode curtir os nossos vídeos através do nosso Facebook, @AngelaVocê, oficial, Instagram, @AngelaDami, e também no YouTube. Então, dê o seu joinha, nos siga, que você vai curtir todos esses vídeos e muito mais. Beijo, tchau. Você está em busca de armações para o seu óculos de grau? Então ouça a minha dica. Armações TNG, linha exclusiva da Óticas Carol. Modelos femininos e masculinos. Peças modernas e cheias de estilo e com um preço incrível.
E se você disser que viu em nossos vídeos a linha TNG, exclusiva de Óticas Carol, você vai ter um desconto especial. Prestem atenção, de R$ 349 por R$ 249, ou em 10 vezes de R$ 24,90, sem juros e no cartão de crédito. Quer mais? É só Óticas Carol que oferece isso para você. E Óticas Carol fica na Avenida 29 de Agosto, 577, no centro de Leme. Óticas Carol.